recente. Ela não é tão, evidentemente, até por não ter ainda à época os instrumentos legais, ela não é tão consistente como, por exemplo, a política da infância e da adolescência, né? O Estatuto, na sua maioridade, vamos dizer assim, embora também muito recente, mas já traz a política da infância e da adolescência de forma mais consolidada, enquanto política pública. E a política de juventude, ela não tinha essa característica, né? Por muito tempo no Brasil, se pensou política para jovens, que são, né, reconhecidamente, na nossa leitura dos marcos internacionais, são todos aqueles indivíduos brasileiros que têm entre 15 a 29 anos. Então, o adolescente, pós a adolescência, no caso, ficava descoberto de direitos e de políticas públicas oficiais do Estado, né? A gente costumava dizer que havia toda uma atenção de políticas públicas, ainda até que não suficientes para resolver todos os problemas que a gente sabe muito bem que não resolveram ainda, mas que, pós a adolescência, o indivíduo, né, a pessoa ficava invisível, e ela só se projetava novamente depois, na maioridade, quando que, nesse período, é um período decisivo de orientação, de escolhas pessoais, de orientação profissional, constituição de vida mesmo, de identidade. E não havia do Estado uma atenção especializada para esse segmento, né? Em que todos nós passaremos ou já passamos, e acredito eu que aqueles que já passaram aproveitaram muito, mas que não é um momento só de aproveitar, né, a liberdade, a criatividade, e até agora vivemos num período em que a gente também considera até a rebeldia, né, a contestação. Também é um período que se exige uma orientação do Estado, pensando no desenvolvimento da sociedade, e investir nesse segmento, que aí a gente entra naquela máxima frase, né? Os jovens serão o futuro, mas sem futuro não há, sem presente não há futuro, né? Então, por muito tempo, o Estado brasileiro não conseguiu identificar esse segmento, que hoje é em torno de 50 milhões de habitantes no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, nós somos aproximadamente 24%, em torno de quase 5 milhões. Então, é um contingente grandioso, valoroso, e que, obviamente, terá interseção social na economia, né? Então, o Estado brasileiro precisava pensar de forma mais organizada, mas não existia isso. As políticas, elas eram ainda de forma dispersas, fragmentadas, né? Pensava-se em política de juventude apenas política de educação, né? Em que, na grande maioria, não na totalidade, os jovens estariam dentro das escolas. Então, a política educacional sempre foi um viés mais marcante e mais definidor de política de juventude, em que também ficou perceptível que não era apenas aquilo, né? A educação é um pilar fundamental para toda a sociedade, mas nós estamos falando aqui de uma política especializada, numa condição do tempo de vida que demanda muito mais políticas específicas além da educação. Então, a gente tem os marcos internacionais que organizaram as políticas públicas de juventude. Em 1965, a ONU passou a dar uma atenção e tomou essa dianteira na articulação das políticas de juventude. Em 1985, a ONU estabeleceu como o Ano Internacional de Juventude, que colocava a participação e o desenvolvimento e a paz.
o Plano Mundial de Ação para a Juventude, suscitaram mais, com evidência aqui no nosso país, que a gente pudesse acompanhar, porque em outros países já havia políticas mais avançadas para esse segmento e o Brasil, até aquela época, não se tinha atentado para tal. E, como eu falei, o ECA foi um grande norteador, né? Porque depois do trabalho de construção, né, que foi um trabalho árduo de construção para consolidar o ECA, ficou-se também evidente que precisava investir mais nesse tipo de política, sobretudo no que a gente considera na década de 90, que foi o período mais difícil, vamos dizer assim, do ponto de vista, não só difícil, mas foi um período também norteador a respeito de acúmulo de políticas sociais e de políticas públicas no Brasil, em que percebeu-se que era preciso avançar, né? Havia uma visão de Estado ainda um pouco mais voltada na questão do conceito muito mais do que do conteúdo propriamente dito. Então, nesse período, na década de 90, ficou-se um vazio muito grande, mas também houve o início de uma participação muito grande dos movimentos sociais, das organizações do terceiro setor, que já traziam um acúmulo específico e até pela ausência de ação do governo, né, das políticas de governo, em todas as esferas de governo, teve uma consolidação maior para essas políticas de juventude no movimento social, movimento estudantil. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos inúmeras instituições que começaram ainda com seus quadros jovens, mas que priorizavam muito a política de juventude, numa condição, como eu estava falando, no período ali de 90, em que também houve, vamos dizer assim, um momento de excesso ou de agravamento das políticas que não deram certo, né, políticas sociais, e a gente está falando, então, daquela juventude que é menos assistida pelas políticas do poder público e pela falta de alcance dos governos em conseguir garantir os seus direitos básicos. Então, muitas organizações sociais, né, o Viva Rio, o IBASE, acabaram assumindo essa responsabilidade em construir políticas, obviamente, que não daria conta de cobrir tudo, mas que assumiram diante de uma não presença do Estado nessas políticas públicas. Então, esse período foi um período muito duro, né, entre a década de 90. Em 2003, né, o governo brasileiro, talvez motivado de uma forma que a gente pode considerar como uma nova proposta, né, ou um novo modelo diante da forma de gestão e de orientação de governo que se tinha até então, traz uma nova percepção e um novo olhar, né, na condição de que precisava aproximar mais o Estado de políticas setoriais, né, e que valorizasse essas políticas setoriais de forma a, inclusive, reduzir danos, né? Pensava-se, então, que, ao invés de se gastar muitos recursos, e às vezes até recursos mal empregados, em políticas para jovens, no caso de ressocialização, ou até mesmo preventivas, ou outras políticas sociais, poderia se fazer um trabalho, né, de início, né, de prevenção, em que pudesse gerar para essa juventude e para outras oportunidades que não só aquela quando o Estado deveria chegar na condição de poder resolver um problema em que esse jovem pudesse estar colocado diante de qualquer que seja a situação e a circunstância. Então, o governo brasileiro, a partir dali, tomou para si a responsabilidade, né? O que era, de fato, a responsabilidade do governo federal, né? Embora nós tivéssemos um acúmulo de políticas no terceiro setor, uma juventude no estado do Rio de Janeiro, que é uma juventude muito que tem uma atuação política muito forte, né? O nosso estado ainda
mesmo depois não sendo mais capital, sempre foi um estado que liderou grandes manifestações, e nós estamos vivendo um ano ainda em que esse movimento é retomado com uma outra característica, até porque o momento é outro, obviamente, mas o estado do Rio de Janeiro também sempre foi um estado em que, por mais que ainda não houvesse políticas públicas especializadas, por mais que ainda não existissem políticas que dialogassem na sua plenitude com os anseios mais individuais da juventude, mas a juventude fluminense sempre foi uma juventude que não se acomodou. Então, havia esse protagonismo, né, político, social muito grande. Então, mas o governo é o instrumento que precisa viabilizar as políticas públicas, né? Obviamente, valorizando a participação dos grupos sociais, no caso da juventude. Então, por ser um grupo social que sempre atuou e se manifestou de forma prontamente diante dos desafios, o governo tinha que, pelo menos, dar o primeiro passo. Então, começou-se a pensar nas políticas de juventude de forma mais organizada, né? Obviamente que também priorizando e valorizando já iniciativas que tivessem sido tomadas, que não tivessem, inclusive, nascido do governo, né? Quando eu digo governo, eu digo o governo federal, né? Independente do presidente e do que estivesse, mas não havia uma liderança, e o governo, quando assumiu o novo governo em 2003, soube buscar aquilo que já tinha sido executado. Então, algumas iniciativas fundamentais foram tomadas, né? Com base nesse acúmulo, em estudos, pesquisas, conversas, o governo criou um projeto de lei que estabelecia o Plano Nacional de Juventude, né? O que seria o Plano Nacional de Juventude? Seria um diagnóstico, né, em que nós teríamos uma visão completa de que jovem nós estaríamos falando no Brasil, né? Porque até então as iniciativas, como eu estava falando, eram muito fragmentadas e dispersas. Em 2000, e esse processo da criação do plano e do estatuto, né, que foram dois instrumentos pensados à época ainda em 2004, nortearam, né, esse caminho até aqui, e que me faz vir aqui hoje para falar também um pouco a respeito disso. Então, esse movimento institucionalizou a política, que até então ela não tinha um responsável, né, do ponto de vista de governo. E as iniciativas foram sendo tomadas a partir daí. E a proposta do PL que criava o plano estadual, que criava o estatuto, obviamente tramitaram no Congresso desde então, e só agora nós, felizmente, conseguimos... Doutor Ivone. Não, por favor. Não. Vem assumir seu lugar. Doutora Ivone se junta a nós agora. Bom, então, essas iniciativas passaram a ser construídas via governo federal, que gerasse essa institucionalização das políticas de juventude, e que começasse a dialogar com esse acúmulo, né, de tanto tempo em que não houve um diálogo e uma atuação de governo. Então, o governo federal iniciou o processo na criação de um projeto de lei, né, que previa o plano estadual, o plano nacional e o estatuto nacional. Obviamente, também percebeu-se que precisava dar gestão a esse tema, né? Não havia, até então, no governo federal, um órgão que pudesse se responsabilizar, né? Porque política pública ela precisa também ser conceitual,
com conteúdo, com embasamento, mas ela precisa também ter uma capacidade de gestão e de viabilização, né? Então, o governo federal criou a Secretaria Nacional de Juventude, ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, e o Conselho Nacional de Juventude. Inclusive, dois movimentos importantes. A gente sabe que, na condição de fazer a gestão, fica por conta dos governos, mas já nessa perspectiva de poder aprofundar um pouco o acúmulo de iniciativas que tinham sido já tomadas, até mesmo por parte da sociedade civil, o governo federal também optou em, no mesmo movimento, criar um espaço de diálogo do governo com a sociedade civil, de forma que essas pontas pudessem ser ligadas e esses acúmulos que tivesse até então pudessem ser aproveitados. Porque percebeu-se também que não bastava apenas uma ação de governo em criar um espaço ou passar a tentar ordenar essas políticas que existiam até então, se não houvesse um diálogo com a sociedade civil, que, como eu disse aqui, em especial na condição de juventude, ela é organizada em vários setores, movimentos estudantil, cultural e outros inúmeros que foram se formando, inclusive, mais recentemente. Então, o Conselho Nacional, ele deu qualidade e deu possibilidade daqueles movimentos que até então não viam no governo uma ação de protagonista, não viam no governo assumir a responsabilidade em cuidar daquele tema, em dialogar e de poder ajudar e também fiscalizar, porque vale-se muito a pena que nós possamos investir na gestão que seja participativa, em que a gente consiga dialogar de dentro para fora também. Então, a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude foram criados, né, em 2005. O governo, obviamente, federal criou um grande programa emergencial que pudesse gerar alguma resposta para essa demanda muito reprimida, que foi o ProJovem, né? O ProJovem, ele surgiu na perspectiva de ser um programa de inclusão de jovens, dialogando com a questão da qualificação profissional, mas também valorizando as atividades culturais, o investimento social. O ProJovem talvez seja desses 10 anos aproximadamente, um dos grandes programas sociais de juventude executados, em que, inclusive, embora seja um grande programa que a gente reconheça e parabenize, mas também gerou algumas críticas, alguns pontos de vista acerca da sua capacidade, do seu objetivo mais geral, ou ou da sua ênfase mesmo para a política de juventude, mas foi um programa também gerado a partir de poder responder minimamente para a questão da demanda, de poder dar oportunidade para a juventude, sobretudo os jovens em situação de maior vulnerabilidade. E aí também, dentro da questão da política, do conteúdo, né, pensou-se na condição de criar o início de um processo dos marcos legais, né? E aí o governo federal, pioneiramente também, convocou num debate dentro da Secretaria Nacional, junto com o Conselho Nacional de Juventude, a primeira Conferência Nacional de Juventude do Brasil, que foi também um instrumento que ajudou e referendou aquelas políticas que o governo federal estava prevendo ou iria discutir de execução de política de juventude. A Conferência Nacional de Juventude foi um processo em que o Brasil todo participou. No estado do Rio de Janeiro, nós realizamos a conferência estadual, que foi também a primeira conferência estadual de juventude que nós realizamos, com cerca de 1.000 jovens na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, em 2008, com a participação ainda pequena do ponto de vista dos municípios, mas dos 92 municípios nós tivemos uma participação de 37, né? E foi uma conferência plural, que era uma conferência bem dinâmica, né? Que dava ao jovem a condição do protagonismo de escolher quais as suas prioridades, quais as suas demandas, que foram sistematizadas, né, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo, e foram levadas para a Conferência Nacional, que ajudou ao governo federal a alimentar o processo que estava já tramitando no Congresso do Estatuto e do Plano Nacional de Juventude. De lá para cá, nós tivemos já a segunda conferência, em 2010, e agora estamos aguardando a terceira,
à medida que a gente consiga o tempo, né, para viabilizar. E eu, particularmente, já tenho uma manifestação a respeito de que não adianta nós criarmos apenas um calendário para as conferências. Nós precisamos dar execução ao que fica levantado nas conferências, muito mais do que nós trabalharmos numa condição de nos satisfazer, de falar, não, realizamos uma esse ano, no outro outra. Então, a gente está construindo, é uma proposta do Estado do Rio de Janeiro para o Estatuto, dentro do Sistema Nacional de Juventude, que as conferências elas se realizem a partir de que elas consigam dar conta daquilo que elas levantem enquanto prioridades e metas, porque senão a gente vai ficar só apenas nos reunindo, e foi uma boa reunião lá em Brasília, imagina, nós saímos aqui com a avião de jovens que nunca tiveram viajado, inclusive tomei uma bronca da TAM lá quando chegamos em Brasília, mas não é apenas para isso, né? É também um instrumento para que a gente possa batalhar para que essas políticas possam ser executadas efetivamente. Então, a gente está na iminência de discutir a próxima conferência, mas, recentemente, conseguimos uma grande vitória, né? Que é a aprovação do Estatuto, que foi levantado já no início, né, lá em 2003, como eu falei. Inclusive, isso agora pode nortear melhor um pouco a respeito de quais serão as metas e a estratégia para os próximos períodos. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós também acompanhamos esse processo nacional. Embora a política nacional de juventude ela seja recente, como eu falei, de 2003 para cá, mas nós já tivemos experiências isoladas, vamos dizer assim, em alguns estados, em alguns municípios, né? O município de Santo André é um município de referência nacionalmente para a gestão de política de juventude. Ali, naquele município, sempre se teve uma prioridade para a atenção de políticas para jovem. No Rio Grande do Sul, também, Porto Alegre, já antes do processo nacional, já se tinha iniciativas, porque é um tema que é da sociedade, então não é que o governo federal, em 2003, tenha criado esse processo. Ele simplesmente, enquanto governo central, foi tentar ordenar, mas já se tinha, por parte dos municípios, políticas especializadas de juventude. E no Estado do Rio de Janeiro, nós também, antes de 2003, já tínhamos uma política especializada ou uma preocupação especializada, vamos dizer assim, para esse segmento. Em 2007, o governo do Estado, na época, do governador Marcelo Alencar, tinha uma assessoria especial de política de juventude, ligada ao gabinete, que, na verdade, naquele momento, diante até das poucas informações e desse arcabouço que foi construído, obviamente tinha outros fins, mas pelo menos já se tinha ali uma clara preocupação e atenção do Estado do Rio de Janeiro em pensar políticas para a juventude, sendo o Estado do Rio de Janeiro esse Estado tão vitrine politicamente para a juventude, como eu falei. Mas em 2007... é o momento em que o Estado do Rio de Janeiro, assim como o governo federal, assume efetivamente essa agenda, né? Então, em 2007, o governador Sérgio Cabral cria a Superintendência de Políticas de Juventude, que é o órgão gestor da agenda de juventude no Estado do Rio de Janeiro, né? Não é uma secretaria, é vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, coisa que, particularmente, também no debate de políticas de juventude, eu acho que faz muito sentido, porque a gente não conseguiria ter um trânsito de gestão, né? E eu acho que, estando na agenda da assistência e dos direitos humanos, que é o nosso caso aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a possibilidade de fazer dois movimentos importantes, né? Porque, enquanto a assistência social ela cria os marcos de proteção, né, social das pessoas, os direitos humanos trabalham efetivamente para emancipá-las, né, para que elas possam efetivamente se tornarem cidadãos plenos, sem uma dependência do Estado. Então, eu particularmente gosto muito de onde eu estou, né? Há debates aí nos fóruns, nos grupos de políticas de juventude, mas eu acho que isso facilita e pode, inclusive, nos dar a condição de futuramente pensar numa maior autonomia, né? Nós já tivemos uma experiência no Estado aqui de uma secretaria em outros governos, mas que não deu certo, porque não basta ser apenas nomenclatura e cargo, precisa ter o conteúdo,
a objetividade, a estratégia e um ambiente que você possa construir esse processo para efetivar essas políticas. Então, em 2007, o governador cria esse espaço, a superintendência. Nós, já num processo, né, pós-2003, conseguimos construir aqui no Estado do Rio de Janeiro um mecanismo um pouco parecido como o governo federal fez. Não havia-se também no Estado do Rio de Janeiro uma identificação de política de juventude, né? Ainda também se reproduzia muito os vícios que eu falei aqui anteriormente no governo federal, em outros estados, de achar que política de juventude era só política de educação, né? Ou outras políticas de festa e coisas do tipo. Então, nós não tínhamos nós não tivemos um início, né, para poder começar o nosso trabalho. E aí nós construímos dentro do governo um grupo com as secretarias de Estado, buscando saber quais secretarias executavam políticas para pessoas de 15 a 29 anos, né? E aí, com isso, a gente conseguiu identificar vários projetos importantes que já existiam e que precisavam, na verdade, serem introduzidos a uma agenda mais ampla de conteúdo a respeito do que é política para a juventude, o que é isso que a gente está falando. E também nós tomamos a iniciativa de desengavetar um instrumento importante, assim como no governo federal, que era o Conselho Estadual de Juventude. O doutor Ivone, inclusive, nos ajudou na época, porque o nosso conselho é um dos conselhos mais avançados do Brasil, né? Embora ele ainda não seja amplo no sentido de poder alcançar uma demanda do movimento de juventude no Estado do Rio de Janeiro. Quando eu digo que ele é um conselho mais avançado, porque ele é um conselho paritário. 10 sociedade civil e 10 governo, né? 10 poder público, no caso, porque são 8 governo, 1 da Justiça e 1 da Assembleia Legislativa, que nós consideramos extremamente importante, né? Porque a Justiça tem um papel, e obviamente até pelo acúmulo da política da infância e da adolescência, mas obviamente também pela condição do cumprimento da legislação, e a Assembleia também tem um papel extremamente importante, que é quem pode gerar, para aquelas demandas que possam ser levantadas, a capacidade do governo executar, porque é na Assembleia que se discute, se aprova o orçamento, e a Assembleia Legislativa também deve ser o instrumento de participação e de representação da população. Então, nós também tivemos essa iniciativa em viabilizar o Conselho, e eu tive a honra de ter sido o primeiro presidente do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro, com a responsabilidade de poder gerar essa participação desse movimento também aqui que eu falei no Rio de Janeiro, que era muito atuante, ainda é muito atuante, e não se via representado nas ações de governo, né? Seja elas na condição de fiscalização ou até de sugestões mesmo de participação. Então, criamos a superintendência, criamos o conselho, fizemos a primeira conferência estadual, né, articulando com os municípios, criamos um grande programa que é o Centro de Referência de Juventude, que são espaços hoje que estão consolidados em algumas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, de perspectiva de poder fazer com que o Estado esteja mais perto desses jovens, né? Porque a gente sabe que para o cidadão, às vezes, é muito difícil, né? Ter que ir no prédio X, atravessar a burocracia Y, né? Tudo se dificulta. Para o jovem, então, esse desafio é muito maior, né? Vou lá para quê? Não vou conseguir nada, aquilo é uma burocracia. Então, nós vimos a responsabilidade de tentar inverter a pauta e de não fazer com que o jovem viesse até a nós, mas que nós criássemos instrumentos de poder dialogar com eles mais efetivamente. Nós não temos uma rede de cobertura ainda 100% do Centro de Referência da Juventude. Estamos hoje um pouco, na minha opinião, e num diálogo interno que eu tenho dentro do governo, restritos às agendas da política de pacificação, que nós também valorizamos, eu acho importante, mas a gente defende que tanto os jovens das comunidades pacificadas, mas, sobretudo, aqueles daquelas comunidades que não estão, também precisam desses instrumentos, né? Mas ainda é um processo, a gente vai batalhando passo a passo. O Centro de Referência é uma política consolidada. Estamos com outro programa agora também de atenção individualizada ao jovem, ainda nas comunidades pacificadas, e a nossa meta, né, é que até o final do governo, no ano que vem, a gente consiga avançar nessa condição de poder dar maior institucionalização à nossa política. Por quê?
porque ainda que todos esses avanços que eu relatei aqui tenham acontecido, e aconteceram de fato, mas nós não chegamos ainda no momento e no cenário ideal, né? Nós, sobretudo nós, gestores, né, jovens, precisamos também nos afirmarmos enquanto defensores dessa política, né? Então, é um processo ainda de disputa interna dentro do governo, inclusive, né? A gente precisa melhorar a concepção e de entendimento, que, como eu falei, que eu acho que nós já superamos, de achar que política para a juventude é apenas política de educação, ou é gerar um espaço de convivência mais de sociabilidade para a juventude, para poder afirmar essa agenda enquanto uma agenda estratégica de desenvolvimento para o país e para o Estado do Rio de Janeiro, mas também melhorando a gestão, né? E eu acho que, embora os inúmeros avanços, né, no Estado do Rio de Janeiro, em especial, e no governo federal, o Estatuto ele nos gera essa perspectiva de poder agora apontar para um outro momento, acumulando por outras bases e reafirmando outros princípios, que aí eu enfatizo o princípio da gestão, porque não é fácil, a gente às vezes precisa bater na mesa para falar o seguinte: nós somos jovens, mas nós não estamos aqui brincando, nós estamos cumprindo um papel, né? E aí eu considero esse movimento, né, esse momento político que o Brasil vive e o Estado do Rio de Janeiro em especial vive, obviamente que o movimento ordeiro, responsável, politizado do ponto de vista das pautas, eles também nos servem, né? Vocês não sabem o quanto eu avancei no mês de junho e julho, o que estava tudo parado, a minha agenda não parou, meu telefone não parou, foi ótimo, né? Porque eu acho que vale a pena, né? Investimentos, obviamente, sempre requererão mais investimentos. Então, a gente considera que a juventude agora está na rua buscando um outro horizonte, né? Aprofundar tudo o que foi feito até agora e poder ampliar futuramente até para as próximas gerações. E isso aconteceu casualmente, no mesmo momento, no mesmo ano, poucos meses, dias antes do Congresso, né, brasileiro aprovar o Estatuto, né? Então, essa mesma juventude que vem para as ruas, que reivindica, que questiona, que não se sente representada nas formas tradicionais, né, pequenas, tacanhas de política de juventude, também precisa entender que talvez não tivesse sido tão perceptível, porque a gente sabe que os trâmites não é tão visível a olho nu para quem não vive no meio, mas os passos foram dados, né? E eu estou falando que o passo inicial foi dado em 2003 e só agora, em 2013, né, nós conseguimos ter essa efetivação da política do Estatuto de Juventude. O que é, na verdade, o Estatuto de Juventude, né? Obviamente, todos vocês aqui conhecem, lidam, sabem perfeitamente a finalidade e a capacidade. Mas, muito mais do que uma condição de uma carta de direitos, vamos dizer assim, o Estatuto de Juventude ele é um meio importante para que a gente possa fortalecer uma política que, por muito tempo, se tornou política ping-pong, né? Política fragmentada, aquela política que o prefeito, o governador, o presidente, né, ganha a eleição, aí tem aqueles jovens que fazem a sua campanha, aí ele fala assim, não, preciso garantir um espaço para essa garotada, bota lá o pessoal com mimeógrafo, como eu digo, ficar rodando panfleto para fazer festa, movimento estudantil. Nós precisamos romper com essa visão e dizer não, é um outro tipo de política e segue a outros princípios. Só que a gente não tinha os elementos concretos e oficiais para poder gerar essa discussão, e o Estatuto nos permite. O Estatuto nos permite conversar e discutir, planejar política para a juventude em outros marcos, em outras bases políticas e sociais, efetivamente. Então, o Estatuto, obviamente, ele é montado a partir de todo esse processo de consulta popular, de agendas específicas de conferências, de seminários, de experiências de gestão, de políticas de juventude nos municípios, nos estados. Ele é produto disso.
Ele não foi concebido numa sala, diante de alguns técnicos, de forma fechada. Não, ele foi construído efetivamente a várias mãos. E o processo dele dentro do Congresso, da forma como tramitou também, permitiu com que houvesse uma grande participação e um debate também muito forte. Alguns exemplos aqui que eu posso dar para vocês e, obviamente, depois a gente pode debater mais especificamente alguns outros pontos. Mas um dos elementos fundamentais do Estatuto, por exemplo, que era uma demanda do movimento de juventude, o direito à meia entrada. A meia entrada irrestrita para todos os jovens de 15 a 29 anos em qualquer espetáculo cultural, esportivo, social no Brasil, né? Nós tínhamos até então algumas leis no estado do Rio de Janeiro, inclusive nós tínhamos uma lei estadual que garantia isso, mas alguns estabelecimentos mais espertinhos tentavam burlar. Por exemplo, o Canecão nunca cumpriu, porque na lei estadual que tinha, dizia que todos os espaços culturais deveriam abrir o direito à meia entrada para os estudantes. Nem era jovem na época, era para estudante. Mas o Canecão não podia, porque ele se registrou como tabacaria, então, né, não cumpria, né? Você acredita nisso? Então, exatamente. Não, ninguém conseguia meia entrada no Canecão. Não existia. Por essas condições. Por achar que era apenas um privilégio. E não era um privilégio. Era garantir outros meios de formação, de visão de sociedade, de perspectiva de futuro, de conhecimento da cultura popular, sobretudo para uma juventude, e no caso estudantes, que também deveriam agregar isso à sua agenda de formação, e não era apenas um momento de lazer, que também essa juventude e esse estudante deveria ter o direito, né? Se eu tenho o direito de poder, ou tenho a condição de poder ir lá pagar 120, 150 reais num espetáculo, no Vivo Rio, em qualquer outro lugar, obviamente tem pessoas que podem, mas também tem pessoas que não podem. E eu acho, sim, que vale a pena que eu possa subsidiar minimamente, né, quando eu digo eu, todos aqueles que podem, para aqueles que não podem, poder também ter o mesmo direito que eu tenho. Então, o Estatuto trouxe esses elementos. No caso da meia entrada, nós, infelizmente, não conseguimos garantir, viabilizar, porque houve um grande lobby do movimento cultural, né, os artistas foram para lá, se manifestaram com cartazes e tudo mais, dizendo que teriam prejuízos, mas a gente vê no preço dos espetáculos que não é bem isso que acontece, né? Mas, infelizmente, não conseguiu passar, e o que ficou no Estatuto é que a meia entrada ela é apenas 40% da bilheteria do espetáculo. O problema é que nós precisamos agora debater como fica a fiscalização disso, a regulamentação. Porque como é que eu posso dizer que foi ou não utilizado esses 40%? Né? Posso chegar lá no cinema e a atendente falar assim, não, o que saiu na sua frente aqui acabou de atingir a cota dos 40%. Então, foi ainda um objetivo, movimento desse processo todo amplo, né, da luta do movimento estudantil, do movimento cultural da juventude, que nós não conseguimos viabilizar, mas está contido no Estatuto. Em outro aspecto, nós conseguimos avançar na questão da mobilidade urbana, que também era um elemento colocado nessas manifestações mais recentes, né? Questão do passe livre. Eu mesmo, no meu tempo de movimento estudantil, briguei muito aqui fora, doutor Ivone, no fórum, pela questão do passe livre, né? Na época, nós tínhamos uma preocupação muito grande acerca da implementação da bilhetagem eletrônica, que, obviamente, na perspectiva de aperfeiçoar o sistema, mas que não gerasse exclusão e não deixasse os estudantes sem o direito de poder se locomover, e que não era só a locomoção da casa para a escola, não. Né? É da casa para a escola, da escola para o teatro, da escola para o cinema, da escola para uma reunião de amigos. Isso tudo faz parte de uma formação cidadã em que se deve levar em consideração. Então, essa luta do movimento de mobilidade, do passe livre, que já vem de muitas, pelo menos nos últimos 15 anos, e que foi o objetivo das manifestações mais recentes que a gente vive e viveu no país, também foi garantido no Estatuto, né? Hoje, o jovem de 15 a 29 anos tem, pelo menos, o direito a 2 gratuidades nos transportes
interestaduais, inclusive avião, porque eles não viram isso e a gente deixou passar, né? Porque é um transporte interestadual também. Está lá na lei, está aprovado. Então, a partir da regulamentação já no ano que vem, todo jovem de 15 a 29 anos terá direito a 2 gratuidades em todos os transportes interestaduais, né? Ônibus, avião e os outros que assim vierem futuramente, né? Que estão se colocando aí para acontecer. Então, isso é um elemento importante, porque não foi uma condição trazida só para atender esse movimento mais recente, não foi uma ação de reação, é produto de um trabalho, né? E aí, muito nos satisfez em saber que essa mesma juventude foi para as ruas e agora nós, governo, precisamos, e sociedade, precisamos debater melhor para aprofundar um pouco a respeito de como seria o avanço da execução propriamente dita no Estatuto. E um outro elemento, e que eu não sei qual é o meu tempo, que ninguém está me falando, porque eu falo demais. Então tá bom, ótimo, 15 minutos. Um último elemento que, para nós, gestores, tem sido um grande elemento, né? E aí, inclusive, eu está tendo ontem e hoje, eu não pude ir, porque eu priorizei ficar aqui nesse fórum, mas está tendo ontem e hoje o encontro nacional de gestores estaduais lá no Acre, né? Existe um fórum nacional de gestores estaduais, nós temos, dos 27 estados, nós temos 25 estados com gestores de juventude, secretários de Estado, superintendentes, coordenadores, e existe esse fórum. Nós nos reunimos em Brasília no mês passado, convocados pela Secretaria Nacional de Juventude, num encontro de gestores. Também tem o Fórum Nacional de Gestores Municipais, que aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos uma representação, que é o gestor de juventude do município de Angra dos Reis, né, porque nós temos 32 gestores municipais também no nosso estado. E aí, para nós, gestores, que aí, consequentemente, alcança aquilo que é mais tangível e mais urgente do ponto de vista dessas políticas de juventude, que são as realizações das políticas públicas, o Estatuto também traz a questão da construção de um sistema nacional de política pública de juventude. O que isso quer dizer? É a mesma coisa hoje que nós temos os 2 grandes sistemas de política social no Brasil, que é o sistema de saúde e o sistema da assistência. Isso vai permitir com que a gente saia dessa condição de forma ainda voluntariosa em alguns aspectos e de forma precária de fazer política de juventude nos estados e municípios e possamos passar a fazer parte de um grande sistema que vai permitir com que a gente troque informações, padronize as políticas de juventude, organize, sobretudo, a condição de repasse financeiro, que é um grande desafio também, né? Por um lado, o governo federal ampliou muito a oferta de recursos, né? Programas e até recursos diretos, mas, por outro lado, nós ainda temos municípios que têm uma disponibilidade, que têm uma orientação do prefeito ou da prefeita em ter aquela gestão, mas as pessoas que estão lá ainda não têm uma qualificação tão à altura dos desafios da burocracia para poder conseguir viabilizar esses recursos. Então, o sistema ele vai organizar isso tudo que eu falei até aqui agora para poder criar um processo institucional, né? E aí o sistema também vai impor aos estados e aos municípios uma forma de fazer gestão que fique uma coisa mais clara e possa melhorar a gestão. Por exemplo, para se poder obter recursos do governo federal, o Estado precisa ter um órgão gestor, reconhecidamente de política de juventude, com projetos, com capacidade de gestão, mas precisa ter os instrumentos de participação social, precisa ter o conselho, os municípios também precisarão ter os seus espaços, não só uma salinha com telefone, mas que tenha condição de poder gerar algum recurso e ter os seus instrumentos de participação. As conferências, elas precisarão também ter resultados, não podem ser só apenas encontros periódicos, elas precisam ser norteadoras da política pública, né? Precisa ser a orientação, se tem uma conferência, se tem
indicadores daquela conferência, aquilo tem que ser o norteador para aquela gestão, seja municipal, estadual ou federal, para que se tenha, né, começo, meio e fim. Então, o Sistema Nacional de Juventude, que é, inclusive, o motivo da reunião do fórum lá no Acre, mas nós não fomos, né, mas nós mandamos a nossa contribuição, realizamos na semana passada uma reunião com todos os gestores municipais, construímos uma proposta de sugestão para ajudar no processo de regulamentação nacional, então, por isso, eu pude vir para cá e não ir lá, mas nós estamos representados nas nossas propostas, e isso é o instrumento que pode facilitar e dar uma nova dinâmica para essas políticas, para que, mudando o governo, né, mudando o gestor, né, porque eu estou superintendente, né, amanhã posso não estar, mas que a política ela se faça acontecer e continue. Nós precisamos transformar essa política de governo para política de Estado. E aí o Sistema Nacional ele vai facilitar isso. Ele, inclusive, orienta que os estados e os municípios criem os seus instrumentos legais mais próprios de ordenamento da política de juventude. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já estamos atuando em duas frentes, né? A criação do Plano Estadual de Juventude e o debate acerca de um estatuto estadual. Na verdade, eu prefiro Estatuto Fluminense de Juventude. Né? Fluminense não, então está falando. Não podia ser Flamengo. Para que possa nos dar condição de poder visualizar características mais específicas que o Estatuto Nacional, obviamente, não vai ter, né? Porque nós temos que ter a responsabilidade, como eu falei, de poder pensar a juventude no Estado do Rio de Janeiro como um todo. E a gente tem aqui a juventude da região metropolitana, que tem os seus desafios e as suas demandas. Nós temos a juventude do interior do Estado. Eu costumo dizer muito, quando eu estou fora do Rio, né, que o pessoal fala, o Rio, maravilhoso, uma cidade. Eu falei, mas vocês sabem que o Rio tem uma característica também rural muito grande. A gente passa ali depois de Rio Bonito, é só verde, vai até, né, Itaperuna e por aí vai. Então, por que eu estava dizendo isso? Porque o governo federal também está trabalhando uma perspectiva de criar um plano nacional da juventude rural. E eu fui lá pedir para o Rio estar contemplado. Pessoal, mas rural no Rio de Janeiro? Eu falei, rural no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa de instrumentos de aperfeiçoamento que também garanta a nossa especificidade, a individualidade do nosso Estado. Então, para finalizar, o Estatuto Nacional, ele muito mais do que uma carta de direitos, ele é o instrumento que vai gerar uma nova perspectiva de formulação e execução de políticas públicas de juventude no Brasil. E para o Estado do Rio de Janeiro, posso afirmar e garantir para os senhores e para as senhoras que o que depender do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e da Superintendência de Juventude, nós estamos altamente habilitados, né, para lidar com essa perspectiva e para poder incorporar essa agenda de consolidação de políticas sociais para a juventude no nosso Estado, na medida que a gente sabe que a nossa juventude precisa de muitas oportunidades ainda e de investimentos, né? Embora nós estejamos avançando no Estado do Rio de Janeiro com a política de garantia de enfrentamento à violência e o direito de ir e vir das pessoas das comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Mas a gente ainda sabe que é preciso garantir muito mais do que polícia nas comunidades, nas favelas e em qualquer outro espaço em territórios do Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos garantir direitos efetivos, políticas públicas consolidadas e, para essa juventude, fazer deles instrumentos de poder também criar uma nova realidade nesses territórios. E, para isso, também, nós estamos num debate sadio, mas duro, com a agenda de segurança no Estado do Rio de Janeiro, no sentido que é importante que o jovem não tenha mais que pedir permissão ao tráfico de drogas ou ficar constrangido ou à mercê do tráfico de drogas nas favelas pacificadas, mas também não pode ficar à mercê do autoritarismo ou do despreparo da polícia, né? Precisa se dar direito a essas pessoas e essa população especial de 15 a 29 anos, sabendo que são eles que vão construir uma nova cultura nessas comunidades.
E, para isso, o Estado do Rio de Janeiro também acabou de aderir ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência da Juventude Negra do Governo Federal, que é o Plano Juventude Viva, em que nós estamos, inclusive, propondo uma nova proposta de formação para os novos policiais, e estamos também numa campanha efetiva de fim imediato dos autos de resistência enquanto instrumento de violação de direitos e ainda de assassinatos de jovens negros e pobres nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o instrumento do Estatuto, para nós, é muito mais do que apenas leis e papel. É efetivamente um instrumento de política pública que vai melhorar a gestão e pode permitir com que os jovens e as jovens do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro possam ser efetivamente atendidos nos seus direitos, mas que também tenham oportunidades geradas pelo Estado. Então, é um pouco isso. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para mais informações. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença